Fala galera do Mundo na Bola, nesse vídeo eu quero comentar com você a respeito de Pedro Morisco, goleiro do Curitiba, de 21 anos. Eu quero comentar sobre o interesse de alguns clubes, segundo a mídia, no goleiro do time paranaense. Segundo a mídia, Flamengo, Palmeiras e Bahia e clubes médios da Europa estão interessados no jovem arqueiro. Para que vale tudo isso? Eu quero comentar com você a respeito desse jogador neste vídeo, mostrar, claro, alguns lances do goleiro para você tirar suas próprias conclusões. Antes de qualquer coisa, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações. É muito importante que você faça isso para nos ajudar aqui no nosso trabalho no YouTube. O seu reconhecimento vem através do seu like, da sua inscrição, nos ajudar a chegar mais longe nessa plataforma, disseminando a cultura do bom futebol. E eu queria falar com você aqui a respeito do Pedro Morisco nesse vídeo. É um vídeo que vai ser bem sucinto, vai ser bem simples, não vai ser muito longo. E aí, quando houver as negociações por ele, a gente vai comentar aqui, porque vai dar pano para manga e a gente vai, obviamente, ter que fazer análises um pouco mais precisas a respeito desse jovem goleiro. Primeiramente, eu queria me apresentar aqui, eu quase nunca me apresento no canal, eu me chamo Cristiano Oliveira, eu faço a parte das análises no canal, eu sou formado como analista de talentos pela PFSA, que é uma das maiores instituições de scout do mundo, inclusive forma vários olheiros, vários scouts para times grandes no mundo, mais particularmente para a Premier League, né? Tem muito olheiro da Premier League que estudou na PFSA, lá e a gente aprende bastante lá, então essa é a minha formação. Eu quero falar hoje a respeito de coisas que eu quase nunca faço aqui, né? Eu faço raramente. Tem um vídeo no canal que quem é mais antigo aqui vai lembrar, né? Onde eu falo, um vídeo de 3 anos atrás, onde eu falo do Rossi, do Rocher e do Gaston Oliveira. E desses 3 goleiros, 2 pintaram no Brasil, né? O Agostinho Rossi, recém-campeão com o Flamengo da Libertadores, e o Sérgio Rocher, goleiro do Internacional e da seleção uruguaia. Para você fazer scout de goleiro é diferente, né? Você precisa de ter alguns outros indicadores, precisa ter uma visão diferente, jogador de linha, tá? Então, essa especialização também vem com os cursos da PFSA, mas eu não quero ficar falando aqui das minhas certificações, eu quero falar, claro, do Pedro Morisco. Antes de começar a falar do Pedro Morisco especificamente, eu queria falar de uma informação, tá? Quando a gente faz scout, quando a gente começa a estudar análise de atletas, a gente percebe isso, e também isso é ensinado nas maiores escolas, que existem 2 posições que maturam diferente no futebol. Tá? Uma é de atacante. Tá? Via de regra, se o cara não for o Neymar, o Cristiano Ronaldo e o Messi e outros extraclasses do mundo, ele vai maturar diferente. Então ele não vai ser um cracaço de bola com 21 anos. Né? Ele vai ser um jogador com 21 anos que vai ter algumas dificuldades, aí com 24, 25 anos ele pode ser um cara maior, melhor, e aí se revelar ali um craque da pelota. As vias de regra não é assim, tá? É raro o cara ser um cracaço de bola com 20, 21 anos, 22 anos, tá? E o outro é o goleiro. Quantos goleiros você conhece, craques de bola, ou sumidades da posição, com 22 anos? Né? Pouquíssimos. Então, a gente precisa falar que essas 2 posições, elas maturam diferente no futebol, tá? Os atacantes e os goleiros. Dito isso, a gente está falando de um goleiro hoje de 21 anos. É importante lembrar que o Pedro Morisco só fará 22 anos no dia 10 de janeiro de 2026, ou seja, ele ainda não completou 22 anos, ainda está em idade olímpica. É importante lembrar que o Pedro Morisco disputou a Série B pelo Curitiba. Vale o que está se fazendo por ele? Vale toda esse burburinho, todos os rumores? Se vale ou não vale, eu não sei. O que eu quero comentar com você aqui nesse vídeo é o seguinte: nós estamos diante de um jogador que é acima da média na sua posição para a sua idade, tá? Estamos falando de um goleiro que não deve nada. Vou repetir. Pedro Morisco não deve nada a nenhum goleiro da Série A do Brasil. O Pedro Morisco disputaria vaga com o Rossi no Flamengo, o Pedro Morisco disputaria vaga
com o Carlos Miguel no Palmeiras, o Pedro Morisco disputaria a vaga com o Hugo no Corinthians, com o Rafael no São Paulo, com o Gabriel Brazão, com o qual há muitas comparações por meio de parte da mídia, até de alguns torcedores, e eu acho que essa comparação não existe, tá? Inclusive no meu material de scout, o Pedro Morisco sempre esteve à frente do Gabriel Brazão, tá? Com os seus indicadores, a gente vai comentar alguns deles aqui. O Pedro Morisco não deve nada ao goleiraço Sérgio Rocher do Internacional, que vive machucado ultimamente, né? Não deve nada ao Thiago Volpe, não deve nada ao Everson do Galo, não deve nada ao Cássio no Cruzeiro, não deve nada, por exemplo, ao goleiro Ronaldo no Bahia e outros times no Brasil. Não deve nada. Pedro Morisco brigaria para ser titular nos times do G4 do Brasil, tá? Então, essa é uma informação importante que já revela parte da minha opinião, né? A outra parte da minha opinião, ela se refere à visibilidade do Curitiba, porque há muitas pessoas que relacionam o fato do Pedro Morisco ser bom ou não, tá, com ele não ter sido ainda vendido. Porque a pergunta que muitos fazem, e eu acho até de certa forma honesta, porém capciosa, né, é o seguinte: por que o Pedro Morisco, se é tão bom, por que ele não foi ainda para um time de ponta no Brasil? Por que ele não foi para um time um time médio na Europa? Não está sendo cogitado. Primeira coisa importante falar, cara, segundo informações, a multa do Pedro Morisco é 30 milhões de euros. Né? 30 milhões de euros. Uma informação. Né? Então, não é todo clube que vai chegar lá. Claro que ninguém sai pela multa, mas o time detentor dos direitos, que é o Curitiba, vai fazer o possível para pegar o máximo dessa grana, né? Ainda mais o Curitiba vindo da Série B agora e tendo que contratar para se manter na Série A para 2027, né? Já que em 2026 ele vai disputar a Série A do Brasileirão, né? Então, essa correlação ela não pode existir. Por quê? Porque há várias implicações ali, né? Uma, o Curitiba estava na Série B. Duas, o Curitiba não tem tanta visibilidade, tanto estando na Série B quanto se estivesse na Série A. O Curitiba não tem tanta visibilidade quanto o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, até mesmo como o Bahia, que é o clube regional, mas ainda assim é mais falado que o Curitiba. E tem tido campanhas de maior expressão, então isso leva o nome do Bahia muito mais longe. Não é nenhum demérito ao Bahia, tá? É só uma constatação hoje do momento do clube baiano, tá? Então, um dos motivos pelos quais o Pedro Morisco não foi para fora, um é o valor, o segundo motivo é a visibilidade do Curitiba, e o terceiro motivo é, cara, eu não sei, pergunta para quem não contratou. Porque quando a gente faz o trabalho de scout no Brasil, no mundo, etc., a gente pega uma lista com vários jogadores. Em todas as listas de scout que eu conheço, de profissionais que eu conheço, o Pedro Morisco está lá. Agora, existe uma diferença entre o scout que faz o relatório, analisa, faz o relatório e entrega, e o diretor, o dirigente, que olha esse relatório e decide ou não ir no jogador. A última palavra não é do scout que analisou. É importante falar isso, que, por exemplo, o José Boto no Flamengo, ele tem uma equipe chefiada pelo Andriy Fedchenkov, né, que faz as análises e entrega. E aí o clube decide se vai ou não contratar aquele jogador, e nesse relatório vão outros relatórios também com outros jogadores da posição. Basicamente, na profissão é assim, você trabalha com vários nomes e tudo. Claro que tem os nomes que você prefere mais, outros que você prefere menos, por conta de vários estilos. Falando em estilo, o Pedro Morisco é um cara que está sendo cobiçado por vários clubes de modelo posicional, como o Flamengo do Felipe Luiz e o Bahia do Rogério Ceni, pela sua capacidade de ser um goleiro polivalente, né, um goleiro que não é bom só debaixo das traves, é um goleiro também bom com os pés. Então, é um cara que aplica muito bem o conceito do atrair para libertar, que tanto o Rogério Ceni quanto o Felipe Luiz fazem, né? Perdão. E também é um cara bom com os pés para fazer uma bola longa, que é o que o Palmeiras, por exemplo, gosta muito de fazer com o Abel Ferreira. E que vários clubes no mundo fazem também quando jogam contra adversários melhores.
Então a gente está falando de um goleiro também que serve para vários modelos, independente da ideia do técnico com o qual ele atuará, né? Eu quero trazer aqui alguns lances do Morisco para a gente comentar, e eu quero dizer o porquê ele é tão bom. Mas melhor do que eu dizer é eu mostrar para você o porquê ele é bom, né? Repara só nessa sequência que o Pedro Morisco vai praticar, né? Isso aqui é contra o Volta Redonda, né? Bola batida, ele pega uma bola no canto, a bola vem de novo, ele salta nela, né? E abafa, segura ela. É um momento ali onde o Curitiba sofreu uma pressão, ganhava por 2-0 o jogo e o primeiro tempo estava terminando. Importante falar que essa bola foi chutada no canto. Ele não só foi buscar a bola no canto, como, ao ceder o rebote, ele teve reflexo e se recuperou em tempo hábil o suficiente para abafar o segundo chute. Tá? É uma coisa aqui que eu acho que é pouco valorizada no futebol de hoje, né? Que é a seguinte, esse encaixe de chute de longe, né? A gente percebe aqui que tem muito goleiro que quando a bola vem, ele espalma a bola para o lado. Às vezes o chute não é tão forte, mas repara bem na força desse chute e de como ele segura a bola e em 2 tempos ele pega essa bola e não deixa a bola ir para escanteio, nem cede o rebote para frente da área. Tá? Isso é uma outra característica importante de goleiro grande. Né? Goleiro grande que eu falo não é tamanho, goleiro grande é goleiro de decisão. Né? Outra coisa importante aqui que eu quero comentar, chute diagonal, né? Chute diagonal, outra coisa que eu quero falar aqui, ó. Chute que ele pega, né? A bola vai e ele dá um tapinha na bola e manda para escanteio, né? O desvio não foi forte, não foi uma jogada espalhafatosa, mas foi um desvio bom o suficiente para tirar a bola do gol, livrar o gol. E você repara bem que assim, ele tem um movimento muito suave. Ele vai para a bola no movimento muito suave. A leitura dele é uma leitura muito precisa. Então ele não fica se mexendo muito, ele toma a decisão, ele já está acompanhando a jogada e ele se impulsiona, se projeta. O goleiro precisa ganhar uma projeção, né? Ele se projeta para bater nessa bola e manda a bola para escanteio. Tá? O outro momento do Morisco aqui também que eu queria comentar, ainda falando de jogo sem a bola, é a defesa de pênalti, né? O goleiro que também se caracteriza por isso, pegar pênalti. O goleiro que pega pênalti, goleiro de decisão. Tá? A gente está falando de um goleiro, volto a dizer, 21 anos. Tá? 21 anos. Uma outra característica do Morisco que eu também quero comentar é a seguinte, cara, a coragem do Morisco, né? Como ele é corajoso. Repara bem nessa jogada onde ele sai 2 vezes nos pés dos jogadores adversários. E faz 2 grandes defesas. 2 grandes defesas ali para salvar o time do Curitiba, que na ocasião estava empatando e tinha 1 a menos. Isso aos 40 do segundo tempo. Né? Um goleiro que literalmente fecha gol, né? Agora, falando de algumas outras características dele que me chamam também a atenção, é a seguinte, né? Aqui eu ainda quero falar disso aqui, ó, cara. 1 contra 1, cara. Como ele sai, como ele abafa, como ele é um goleiro arrojado, né? Na gíria do futebol, um goleiro que sai, não tem medo, é corajoso. Além de corajoso, ele tem muitos reflexos, né? Então consegue tomar decisões no curto espaço de tempo. Enquanto o atacante está decidindo, ele está decidindo também. Ou ele está forçando o atacante a decidir quando ele fecha e faz as movimentações. Tá? Agora, jogo com os pés. Jogo com os pés. Tá? Muita saída com os pés aqui do Morisco. A gente pode ficar aqui um tempão falando dela. Tá? Aqui, ó. Sai bem com os pés. Então, atrai bem para libertar. Repara que ele não dá um chutão, ele dá um tapinha na bola. Sabe bater na bola. É um goleiro, né, de bom trato com a bola. Né? Outra saída boa com os pés aqui também, ó. Faz bem a saída. Mesmo quando ele é acossado, tá vendo? No atrair para libertar, tá vendo? Ó? Ele é o goleiro, ó, acha o homem livre bem.
que faltou, né? Claro, ali, classe do lateral direito, mas a bola foi boa. A bola foi boa. Conseguiu identificar o homem livre, por isso, né? A pedida de Bahia e Flamengo, por exemplo, por ele, podem fazer sentido, porque o Angulo sabe muito bem trabalhar com esse modelo de atrair para libertar, ou seja, a identificação do homem livre, a busca pelo homem livre é mais fácil quando você tem um jogador, um goleiro, que sabe olhar isso, e o Morisco sabe fazer isso, tá? Outras saídas com os pés também, né? Outros passes, ele sabe fazer também. O outro sabe fazer passe, né? Sabe pegar a bola, sabe passar, ó. Aí bola longa. Por que ele serviria para o Palmeiras, por exemplo, né? Sabe colocar uma bola longa, sabe colocar um companheiro em condição. Como eu disse antes, a identificação do homem livre é também um dos grandes atributos do goleiro Pedro Morisco, tá? Uma outra coisa importante aqui também, cara, como eu disse antes, é um goleiro que eu chuto, né? Eu não sei, mas eu chuto que ele tenha jogado futsal em algum momento da carreira, porque essa saída que ele faz aqui, ó, com o time do América Mineiro em transição, olha como ele sai no atacante, e olha como ele dá a casquinha e ajuda a iniciar a transição para o Curitiba, né? Então, assim, a gente viu alguns lances do Morisco aqui, eu não quis ser muito extenso e tal, uma coisa mais sucinta, para você perceber que ele é diferente. E a gente está falando de um goleiro que vai ser muito comentado em 2026, tenho certeza disso. E quem acompanha aqui o Mundo na Bola e já está deixando o like, se inscrevendo no canal para outros vídeos posteriores, sabe que eu já falava do Morisco aqui há bastante tempo, a gente já comentava há bastante tempo dele aqui, já era pedido em lista, já era avaliado aqui pelo canal, né? E que é um goleiro que pode ser um talento geracional. É um goleiro que, inclusive, pode figurar nas próximas listas de seleção depois dessa Copa de 26. Porque a gente já tem Alisson, Ederson e outros goleiros com uma idade avançada, e a gente também tem outros goleiros ali como Bento, Hugo, goleiros que não são unanimidade. Então, ver um goleiro desse nível pode ser facilmente uma unanimidade daqui a 4, 5 anos, já que, como eu falei no início do vídeo, 21 anos é muito novo e o goleiro matura diferente. E o Pedro Morisco é um goleiro muito maduro e a gente pode estar falando de um goleiro selecionável futuramente. Talvez nem seja na próxima Copa. Muito antes da próxima Copa ele já esteja ali vestindo a amarelinha. E você, o que você acha, tá? Aproveita para deixar a tua opinião nos comentários, deixa like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações. Lembrando, fica ligado que qualquer notícia sobre jogadores, qualquer atleta que pinte nos clubes do Brasil, sobretudo no Flamengo, a gente vai analisar. Deixa o like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Aproveita para deixar a tua opinião nos comentários. Valeu, fui!